Olá, meu nome é Mirtes Pereira e eu sou professora do Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Instituto Biomédico. Junto com a professora Letícia de Oliveira, eu coordeno esse projeto Psicovida. O projeto Psicovida, então, é um projeto que visa investigar o impacto da pandemia de Covid-19 sobre a saúde mental dos profissionais que atuam em ambiente hospitalar ou nas unidades de pronto atendimento. Esse é um projeto de pesquisa interinstitucional, então além da UF nós temos pesquisadores da Unirio, da UERJ, da UFRJ e da UFOP. Nós avaliamos o impacto sobre a saúde mental olhando para dois transtornos mentais especificamente, que foi o transtorno de estresse pós-traumático e a depressão. Nós sabemos que com o início da pandemia, nós todos fomos expostos a um grande número de eventos estressores, mas especialmente os profissionais de saúde, eles estão lidando com uma quantidade de estressores ainda muito maior do que nós, porque eles estão presenciando a morte de pacientes cotidianamente em número muito acentuado em relação ao que era a rotina deles. E o nosso objetivo foi justamente investigar esses fatores que poderiam estar levando ao adoecimento desses profissionais. Mais especificamente, nós olhamos para o nível de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e de depressão que esses profissionais vieram apresentar e conhecer um pouco melhor fatores que poderiam atuar, seja ajudando ou evitando que eles adoeçam, que são os fatores que a gente chama de fatores de proteção, ou os fatores que agem no sentido contrário, ou seja, causando uma piora no quadro clínico deles, causando um maior adoecimento mental, que são os fatores que a gente chama de fatores de risco. Eles preencheram um formulário online que continha instrumentos psicométricos, que são escalas que avaliam o nível de sintomas de um determinado transtorno mental. Então, nós tínhamos escalas que avaliavam a sintomatologia do transtorno de estresse pós-traumático e escalas que avaliavam, por exemplo, o nível de sintomas de depressão. Onde, a partir daquele nível de sintomas, a pessoa é considerada como um possível diagnóstico daquele transtorno. O que nós observamos até agora é que esses profissionais que atuam no ambiente hospitalar, uma grande proporção deles apresentou um nível muito elevado de sintomas, tanto de depressão quanto de transtorno de estresse pós-traumático. Aproximadamente 25% da população estudada apresentou um nível de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático compatível com o possível diagnóstico, e aproximadamente 48% dos indivíduos que responderam à nossa pesquisa tinham níveis de sintomas depressivos, compatível com o provável diagnóstico. Particularmente, as mulheres e os profissionais mais jovens parecem ser os mais suscetíveis ao desenvolvimento ou agravamento desses transtornos. Eles foram os profissionais que apresentaram níveis mais elevados, tanto de sintomas de depressão quanto de transtorno de estresse pós-traumático. Outro fator importante é que dentre os vários profissionais que responderam à nossa pesquisa, aqueles que possuem nível técnico, por exemplo, auxiliar de enfermagem, são os que também apresentaram quadros mais graves, com maior nível de sintomas. Um dos fatores de risco associado com uma alta gravidade de sintomas, tanto de TEPT quanto de depressão, é a ausência de equipamentos de proteção individual adequado ou em quantidade inadequada. A ausência de EPI representa um risco aumentado tanto para o desenvolvimento de TEPT quanto de depressão. Além disso, estar isolado dos familiares também foi um fator de risco, tornando esses profissionais mais vulneráveis ao desenvolvimento de sintomas mais elevados desses transtornos mentais. De forma bastante importante, existe um fator de proteção para esses profissionais, que é a valorização profissional. Então, aqueles indivíduos que relataram se sentir mais valorizados, principalmente após o início da pandemia, eles apresentaram níveis de sintomas de ambos os transtornos mentais menores, indicando que a valorização profissional é uma ajuda importante para evitar o adoecimento desses profissionais. Um diferencial importante do nosso projeto é que nós investigamos se, com esses vários estressores relacionados ao contexto da pandemia, se esses profissionais apresentariam uma resposta defensiva que é conhecida na literatura como a resposta de mobilidade tônica.
é uma resposta defensiva que é desencadeada no nosso organismo quando nós estamos numa situação de ameaça extrema, principalmente em situações que representam risco de morte. Ao olhar para a associação entre a manifestação da resposta de mobilidade tônica e os níveis de sintomas de estresse pós-traumático, nós observamos que este foi o fator de risco de maior impacto na população estudada. Aqueles indivíduos que apresentaram alto nível de resposta de mobilidade tônica tinham aproximadamente 7 vezes mais chance de estar no grupo de altos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Levar ao conhecimento do público essa informação é extremamente importante, porque muitas vezes ter manifestado a reação de mobilidade tônica é acompanhado de um sentimento de culpa que pode agravar o sofrimento desses indivíduos. E, portanto, é fundamental que eles saibam que a manifestação dessa resposta está fora do nosso controle, que essa é uma resposta involuntária e reflexa, e que, portanto, não é culpa de ninguém não ter apresentado uma resposta num determinado momento de um evento traumático. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, você pode acessar o nosso site psicovida.org ou uma das nossas mídias sociais. Tchau e até a próxima!